Boa noite, bom dia ou boa tarde. Mais uma vez estamos aqui para dar sequência à minha experiência, relatada aí nos 2 primeiros vídeos. O segundo vídeo terminamos eu colocando a Bíblia na mala onde estavam os livros satânicos. Não peguei mais nela, só peguei ela para jogar dentro da mala onde estavam os livros. Porque para mim, aquilo não valia nada, não tinha nenhum valor para mim, porque o que eu conhecia e fazia, para mim é o que estava certo. E essa pérola permaneceu lá no lixo por cerca de 2 anos. Enquanto isso, eu continuei a minha vida de sempre. Eu era benzedor e na cidade onde eu trabalhava, eu era chamado para muitos lugares. Eu era uma pessoa assim, muito respeitada, eu era chamado para muitos lugares. Quando se tratava de dirigir uma reza, um texto, um ofício, tudo eu sabia, tudo era comigo mesmo. E lá eles me chamavam de Zé do Curral. Morreu uma pessoa por lá e convida Zé do Curral que ele faz o caixão. E eu ia fazer o caixão, fazia tudo de acordo conforme a necessidade das pessoas. E eu era tão vacinado contra a verdade, contra o povo de Deus, os crentes, que eu cheguei a fazer um plano. Olha bem que plano diabólico. Eu falava, esse povo, a hora que morreu, eles não acreditam no sangue. E esse povo não acende velas. Quando seus parentes morrem, uma pessoa morre, não tem vela, não acredita em santo. Esse povo vai direto para o inferno. Então eu vou fazer o seguinte. O dia que eu souber que morreu um crente, eu vou fazer o seguinte. E que tiver todo mundo lá, ao redor do defunto, eu vou entrar lá com um facão ou um pau e vou expulsar tudo enquanto a pessoa que estiver lá. E vou pegar um bocado de vela, acender e colocar ao redor do morto. Porque aí ele está na luz, aí ele está no claro. Porque se não tem vela ao redor dele, então ele está no escuro. Então eu vou fazer isso. Amigos, felizmente isso não aconteceu, esse plano meu, porque aonde eu estava, né, lá nessa fazenda, não tinha crente, cá na cidade onde eu morava tinha, mas eu ficava cá há pouco tempo, né? E Deus providenciou para que eu não cometesse essa loucura. Bem, e assim eu continuei. Uma coisa que sempre passava pela minha mente é que eu pensava, esse povo é um pouquinho de gente. Nossa,
muitos milhares de pessoas católicos, e só essas pessoas, pouquinho de gente, será que Deus vai estar com esses pouquinho de gente? Não, de maneira nenhuma. Deus está com nós, que nós somos um número muito maior. Olha só como eu media. Então, o estar certo ou estar errado é pelo número. E nós sabemos que o povo de Deus nunca foi a maioria em tempo algum, mas isso eu não sabia. E o povo, eles falavam coisas absurdas dos crentes, e eu colocava aqui na cabeça. Primeiro, o que você ganhar em dinheiro, você tem que repartir com eles. Olha que um absurdo maior. Sabe o que eles falavam, amigos? O que eles faziam? Falavam comigo, e muitos acreditavam, e eu também acreditei nessa monstruosidade que eu vou falar para vocês aqui. Eu acreditei nisso, muitas pessoas acreditavam assim. Só, olha, tem mais uma coisa. Se você casar, o pastor é que vai dormir a primeira noite com sua mulher. Agora vocês vejam só que absurdo. Para ele aconselhar ela, para ele ensinar ela como é que é a vida de casado, etc, etc. Aí eu, pronto, essas coisas tudo me afastava de ter convívio com eles. Não queria nem ver, não queria nem saber. E assim eu continuei. Nesse intervalo, aonde eu tinha colocado a Bíblia dentro dos livros, no meio dos livros, até eu pegar ela, mais ou menos uns 2 anos. Olha, amigos, esse livro já mencionado de São Cipriano, quando corria notícia que pessoas que tinham esse livro, ele era uma pessoa temida, respeitada. Mas tinha um outro livro, né, eu já mencionei o nome dele, chamado Breviário de Nostradamus, que ele era um livro demoníaco. De uma certa maneira, era pior do que o de São Cipriano, porque o de São Cipriano, ele não tinha nenhuma ilustração, nenhuma foto de nada. Era um grosso livro, era o livro mais grosso que eu tinha. Depois vinha esse Breviário de Nostradamus, depois vinha o Clavícula de Salomão, em grossura. E depois vinha o Livro do Sonho, depois Cruz Escaravaca, e assim por diante. E depois tinha os livros, né? Os mais finos, né? Não era tão fino assim, que ensinava a ler a mão, e eu já sabia, e jogar cartas de tarô também, que eu sabia, e vários livros de orações. Mas olha, amigos, esses 2 livros, primeiro mencionados, a pessoa para pegar e ler eles não era qualquer pessoa, não. Todos os 2. Não era qualquer pessoa. Então, era livro que até a hora que você pegava nele, você já sentia uma certa diferença no seu corpo.
E as ilustrações, ou seja, as fotos que tinha nesse livro Breviário de Nostradamus, as pessoas também, não era qualquer pessoa que tinha coragem de ver, não. O meu ninguém via, porque eu não mostrava para ninguém, não falava desses livros para ninguém, mas eu sabia. Eu sabia que aquilo ali não era para qualquer pessoa, e realmente não era. Não. Lá, nessa fazenda, algumas pessoas tentaram ir no centro espírita, em candomblé, fazer feitiço para mim. E não foi um nem dois, não. Mas eu sabia. Aí, como diz, eu caçava o meu recurso. E assim, o tempo foi passando. Um belo dia, me lembro como se fosse hoje, eu morava nessa fazenda lá, como disse, sozinho, num barraquinho lá, no meio da manga lá. Foi um dia de domingo. Me lembro como se fosse hoje. Era assim, abaixo, umas 9 para 10 horas da manhã, o sol, dia limpo. Como eu gostava muito de ler, eu quero dizer para vocês, leitura, eu sabia ler. Como eu disse para vocês, eu era semi-analfabeto, mas como eu gostava muito de ler, eu treinei lendo, fiquei lendo muito bem. E duas palavras que sempre vinham na minha mente e eu não sabia o que era. Jerusalém. Sempre essa palavra estava na minha mente, Jerusalém. A outra palavra, Sião. E essas palavras sempre na minha mente. Jerusalém, o que é Jerusalém? Sião, o que é Sião? Sempre essas duas palavras vinham em minha mente. Então, nesse dia de domingo, eu falei, vou ler. Aí abri a mala, a pérola estava lá dentro. No dia que eu coloquei ela, eu nunca peguei ela, mas nesse dia, explicar o que aconteceu. Eu abri a mala, eu estava sozinho mesmo, lá no lugar onde eu morava. Abri a mala, pegava num livro, isso aqui eu já sei, tudo que tem aqui. Pegava em outro livro, esse aqui eu sei, como de fato sabia mesmo. Pegava no outro livro, esse aqui eu sei. Aí, pela primeira vez, meus olhos foi na Bíblia. Aí eu peguei a Bíblia, olhei, virei ela de um lado para o outro, não abri não, olhei, soltei lá dentro da mala de novo. E comecei, pego num livro, pego em outro, pego num livro, pego em outro. Tudo eu já sabia. Pela segunda vez, meus olhos foi na Bíblia. Tornei a pegar ela. Virei ela para lá e para cá, virei para lá e para cá. E aí, amigos, tornei voltar ela para a mala de novo. Depois, eu fui entender, naquele momento crucial ali, a luta dos anjos bons, a intuição do Espírito Santo me pedindo para pegar a Bíblia, e do outro lado, os anjos maus, me tirando para eu não lê-la. Agora vocês veem ali, amigo, vamos
Preste atenção comigo, vamos raciocinar ali. O que estava acontecendo ali? 2 vezes eu tirei ela para fora da mala e ela voltou. E eu mexo aqui, mexo ali, livro de oração, livro disso, livro daquilo, e coisa e tal, tal, tal. Pela 3ª vez, eu peguei ela. Aí eu pensei, falei, bom, eu sei tudo desses livros aqui. Só desse aqui que eu não sei nada. Então eu vou pegar esse. Falei, eu acho que Bíblia, acho que é livro de crente, se eu não me engano. E eu vou pegar, vou ler esse livro para mim combater com meu irmão que ele virou crente. Então eu vou pegar para me combater com ele. Aí, pela graça de Deus, o bem sempre vence. O bem venceu naquela hora difícil ali, naquela hora crucial, onde 2 poderes antagônicos estavam lutando para que eu pegasse a Bíblia. Meus amigos, peguei a Bíblia e deixei a tampa da mala cair. Fechou? Amigos, nunca mais a Bíblia voltou para a mala. Nunca mais. Agora, o que começou a acontecer comigo quando eu comecei a ler a Bíblia? O que começou a acontecer comigo? Isso você vai ver no próximo vídeo, chamado Sonho Impressionante. Até lá.